Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, perdão. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Esse é um texto muito interessante e eu espero que nessa noite o Senhor nos dê graça para ampliarmos a nossa visão com relação ao que esse texto está afirmando aqui. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Eu vou ler em uma outra tradução. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera morte. É impressionante que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus como Ele é. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus, em muitas ocasiões, Ele vai precisar gerar tristezas no nosso coração e na nossa vida para o nosso próprio bem. Existem pessoas que vêm à igreja apenas procurando aliviar a sua dor, de várias consequências de uma vida que tem vivido. E muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, permanecer numa igreja que tenha uma visão do Evangelho do Reino, uma visão onde a palavra de Deus ela é anunciada como na verdade deveria ser. E aí essas pessoas que vêm muitas vezes com uma grande expectativa de ouvir palavras gostosas, de ouvir palavras de alegria, de ouvir sobre um Deus que vai nos pegar no colo, vai cuidar de nós e vai mudar a nossa história só com coisas boas, essas pessoas acabam se decepcionando nas verdadeiras igrejas, quando ouvem o verdadeiro evangelho. Porque na caminhada da vida cristã, e principalmente no processo da salvação, elas se deparam com um Deus que muitas vezes promove tristezas na nossa vida, para que hajam mudanças na nossa vida. Então, se nós estamos aqui num tempo de grandes transformações, queridos, você deve se preparar, porque nesse tempo de grandes transformações, Deus pode gerar algumas tristezas, com o propósito não de nos machucar, mas muitas vezes de abrir os nossos olhos, de abrir o nosso entendimento e de nos levar a algumas reflexões que infelizmente só fazemos quando estamos com dor. Um cristianismo sem poder não faz nenhuma diferença fundamental na vida de um homem. E aí ele dá um exemplo. A água pode mudar de líquido para vapor, de vapor para neve, de novo para líquido, e continua fundamentalmente sendo a mesma coisa, água. Ela passou por algumas mudanças, mas continua sendo água. Assim, o cristianismo sem poder faz no homem diversas mudanças superficiais, porém deixando-o exatamente como era antes. Não mudou, continua a água, continua no pecado, continua mau caráter, continua a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Mudanças superficiais que não atingem a essência não mudou, a essência é água ainda. Apesar de ter mudado o estado dela, ela é água ainda. Quantas pessoas, por não terem sido afetados pelo evangelho do reino de Deus, são tocadas superficialmente, tem até algumas mudanças, mas daqui a pouco elas voltam à sua essência, que nunca deixaram de ser. E aí eu pensei então sobre refletir sobre salvação, porque de repente tem muita gente enganada com relação à sua salvação. Primeiro, não há salvação sem confronto. Concorda? Não tem salvação sem eu mostrar que você está perdido. Eu preciso mostrar que você está perdido. Ninguém se acha perdido se não for revelado isso. Ninguém sai de uma situação sem primeiro entender que ela está numa situação ruim. O problema é que nem sempre a gente por si só consegue enxergar o nosso estado e saber que o negócio está ruim.
Então por isso que lá, o texto que a gente leu no início, a Bíblia diz que Deus, a tristeza segundo Deus, gera arrependimento. Por que a tristeza, que tristeza é essa segundo Deus? É esse momento do confronto. É esse momento em que a nossa verdade vem à tona. É esse momento em que as nossas vontades são confrontadas. É esse momento onde a gente vai ter que tomar decisões. É nesse momento onde Deus sim faz promessas, apresenta um novo caminho, mas coloca o seguinte: tem a sua parte. Eu já morri na cruz por você, mas tem a sua cruz também. E se alguém quiser vir após mim, vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. E esse tomar a sua cruz vai ser o quê? Vai ser o mesmo que Jesus, quando estava no Getsêmani, e sentindo o peso do pecado da humanidade toda, chegou como homem a tentar retroceder e disse: Pai, passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero. Subiu na cruz. Eu sempre falo isso. Para mim, ele não subiu na cruz lá no Gólgota. Ele subiu na cruz no Getsêmani. Quando diz: não seja como eu quero. Pá, morreu ali. O resto foi só consequência dessa morte espiritual ali. Dessa decisão, quando ele falou: não seja como eu quero. E a Bíblia diz, irmãos, que o negócio estava estreito para ele ali. Porque suas veias começaram a estourar. Seu suor virou como gotas de sangue, a pressão sobre ele, a angústia da sua alma estava terrível, mas era necessário. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Então, se isso é verdade, para que haja salvação, tem que haver confronto. Não tem salvação sem confronto. Não tem como você ser salvo sem querer ser confrontado. Não dá para você querer ser salvo, ir para o céu, sem ter que passar por um processo onde a verdade vai ter que ser dita, e você vai ter que reavaliar muita coisa na sua vida, e coisas que você não gostaria de mexer, coisas que você não gostaria de ouvir. Então, não há salvação sem confronto. Por quê? Porque sem confronto, não há arrependimento. Se ninguém me confronta, se ninguém me mostra a verdade, não tem como eu enxergar. E se eu não enxergar, eu nunca vou me arrepender. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Sem confronto, não tem arrependimento. Sem confronto, eu continuo cego. E sendo cego, sem enxergar, meu coração não é tocado. E não há arrependimento. E sem arrependimento, não há conversão. Porque arrependimento é o quê? É o momento em que eu chego à conclusão de que eu estou fazendo algo errado, ou estou indo para um caminho errado, e eu cai a ficha que eu digo: pô, mas eu não quero ir para lá, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu reconheço que eu fiz uma besteira, alguém me confrontou, a verdade veio à tona, caiu a ficha, eu falei: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Vem o arrependimento. E aí, quando há um verdadeiro arrependimento, vem a conversão, que é o momento então, onde eu dou a volta e pego a outra pista. Conseguiu entender? Não há salvação sem confronto, porque não há arrependimento sem confronto, e porque sem arrependimento não tem conversão, não tem mudança de atitude, não tem mudança de caminho, não tem mudança de vida. E sem conversão não há salvação. Foram as 4 verdades que Deus mostrou. Não há salvação sem confronto, porque sem confronto não há arrependimento. E sem arrependimento não há conversão. E sem conversão não tem salvação. Porque na verdade, querido, salvação é consequência da conversão. Salvação não é para quem levanta a mão.
Salvação não é para quem faz oração, Senhor, eu aceito, não. Salvação é consequência da conversão gerada pelo arrependimento e gerada pelo confronto do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Por isso é que muitas pessoas de repente podem estar equivocadas, achando que foram salvas, estão salvas, quando nunca houve arrependimento genuíno, e por nunca ter havido arrependimento genuíno, não há mudança de vida, mas ainda assim acham que está tudo resolvido. Sério, né, irmãos? Pessoas que experimentaram, pessoas que passaram por um processo e de repente o processo não deu em nada. Essas pessoas estão expondo Jesus à vergonha, o sacrifício à vergonha, porque não valeu de nada o sacrifício. Não é tão poderoso assim como dizem. E na verdade, o que o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração, é que muitas vezes isso aqui está acontecendo, porque não houve o confronto, não foi gerado arrependimento, não foi gerado conversão, e por isso que dá nessa situação aqui. São pessoas que pulam de igreja em igreja, são pessoas que não aceitam passar por todo o processo que tem que passar, de libertação, de restauração. Uma coisa que temos falado aqui, e isso, quando eu ouvi, abriu os meus olhos. Libertação, irmão, é para crente. Libertação não é para quem é do mundo. Porque quem é do mundo não tem direito à libertação. Concordam comigo? Quem está no mundo não é filho de Deus, não tem aliança com Deus, não tem direito a nada. Agora, quando eu vim do mundo, eu vim cheio de coisa ruim na minha vida. Mas eu me tornei filho, aí agora eu tenho direito, por causa do sangue de Cristo, a ser lavado e remido, a passar por todo o processo de libertação, e o diabo não pode me segurar. Então, por não entenderem isso, é que tem um monte de crente que precisa de libertação, mas não se sujeitam a esse processo, por achar que aceitou Jesus, está tudo resolvido. E na verdade, amados, muitas coisas na nossa vida só vão embora quando a gente ouvir algumas coisas que a gente não quer ouvir. Pessoas que se apaixonaram por Jesus quando viram Ele fazendo milagres, maravilhas, ensinando. Meu Deus, que homem é esse? Que até onde o mar lhe obedece. Meu Deus, que homem é esse que traz o defunto para fora? Meu Deus, que homem é esse? Eu quero andar com Ele. São pessoas que estão com Jesus, olha a revelação, por causa de Jesus, quando deveriam estar com Jesus por causa de si mesmos. Consegue ver a diferença? Tem pessoas que estão com Jesus por causa de Jesus, por causa do que Ele faz, porque Ele é tremendo, porque Ele Ele livra a gente, porque Ele abençoa a gente. Hoje eu estou com Jesus por causa de mim, querido, porque sem Ele já era. Se Ele sair da minha vida, se Ele tirar a mão, já era. Eu estou com Ele porque ai de mim, se Ele não estiver comigo. Eu não estou com Ele por causa dele. Eu estou com Ele por causa de mim. Porque um dia os meus olhos se abriram. E eu vi o quão pecador eu era. E o caminho que eu estava. E Ele me chamou. Falou, olha, eu não vim para te julgar. Eu quero te resgatar. Quer vir? Então eu fui atrás dele por minha causa. Não por causa dele. Por isso não consigo me ver sem Ele. Por isso não consigo me imaginar sem Ele. Mas quantas pessoas estão com Jesus por causa de Jesus, mas nunca se enxergaram como pecadores, que são dignos de morte, a não ser que o perdão de Deus venha sobre a sua vida. Mas antes eu queria falar com você que está em casa, está ouvindo essa palavra. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária. Quem sabe você está deixando de ter a sua vida transformada, porque não quer se sujeitar a esses passos necessários para a salvação. Hoje nós vimos aqui que sem arrependimento não tem salvação. Na verdade, para que haja salvação tem que haver confronto. Sem confronto não tem salvação. Mas você de repente é uma pessoa que não gosta de ser confrontado, não gosta que as pessoas falem o que tem que ser feito.
E de repente é por isso que não há mudança na sua vida. Mas hoje, pela palavra de Deus, espero que você tenha percebido que não tem salvação sem confronto. Sabe por quê? Porque se não houver confronto, nunca vai haver arrependimento. E se não houver arrependimento, você não vai mudar de vida. Se não houver arrependimento, você não vai abandonar algumas atitudes. E se não houver conversão, não tem salvação, porque a salvação é consequência de uma conversão. Que o Espírito do Senhor fale contigo através dessa palavra e que ainda hoje você procure o Senhor. Você procure um pastor, você procure alguém para se reconciliar com o Senhor. Pois Ele não veio para julgar, mas para nos salvar. Porém, para nos salvar, Ele vai ter que nos resgatar de onde estamos. Pensa nisso e que Deus te abençoe. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja